Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este santo culto de louvor a Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos chamar um hino? Número 98, 98. Podemos chamar mais um hino. 2, 5, 125. Bendito é Deus. Oh
Queridos irmãos, e todos que neste momento tão santo, Deus tem dado a oportunidade de estarmos em uma só comunhão e reverência diante de Deus. Agora, neste momento, nós vamos todos juntos orar a Deus. Os que estão aqui presentes, que é um número bastante pequeno, e os que estão ao longe, ouvindo, participando desta comunhão e deste santo culto, também procurem se ajoelhar. Ajoelhem-se, as irmãs onde estiverem, com os véus nas suas cabeças, e os caros irmãos também em grande comunhão. É um momento sublime, é um momento de muitíssima importância, o momento que a igreja e que nós reunidos, em um número tão pequeno aqui, mas tão grande, por esse imenso Brasil e pelo mundo, neste momento estão nesta mesma comunhão. E todos tão desejosos de sentir a presença de Deus. E Deus espera o nosso clamor. Deus espera ele ser lembrado pelos homens que ele reina sobre o céu e a terra. É um momento de grande gratidão. E Deus, neste momento tão divino, espera a voz da nossa oração. Então, irmão, nesta oração que agora Deus prepara, vamos levar diante de Deus as necessidades, aquelas que sabemos, mas temos aqui também uma quantidade de pedidos de oração por enfermidade, 87 mil, 91 mil por causa, 67 mil por tribulações, 12 mil por viagem, 8 mil acidentados, 98 pedidos de oração, aqueles que têm problema com seus familiares, ou no âmbito de família, algum desencontro que está havendo, também suplicam pela misericórdia de Deus. Por que suplicam? Porque sabem que Deus é bom. E por quê? Porque sabe que Deus tem poder para livrar e ajudar. Há tantos que já buscaram a Ele e encontraram a sua libertação e os seus clamores foram ouvidos diante de Deus. E ainda tem mais 39 mil daqueles que ainda não são batizados, não são nossos irmãos ainda por questão de horas, mas são nossos irmãos em Cristo, pois estão já na mesma comunhão conosco, esperando o resultado desta oração, do culto e de tudo que Deus prepara. O povo neste mundo busca por justiça e busca também por misericórdia. Então, todo aquele que precisa de justiça, de misericórdia, e que precisa de uma paciência, e que precisa de um amparo nesse momento difícil da vida, Deus está com as suas portas abertas. E a sua palavra diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esteja longe ou perto, em boa condição de conduta como cidadão, ou alguns em situações talvez mais complicadas, mas lembra que Deus é Deus. Lembra do salteador na cruz, condenado. A vida já estava se esvaziando para aquele homem, mas deu tempo ainda de virar o rosto e pedir para Cristo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor abriu a sua boca e disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quem está longe, algum que está ouvindo imagina que está longe, mas Deus está do teu lado. E Deus está junto de nós. E neste momento tão santo que esta situação danosa veio sobre a humanidade.
é Deus apertando muitos para chegar a Ele. Deus não perde batalha. Deus sabe como fazer para o homem chegar aos seus pés. Bem-aventurado aquele que, ouvindo algum conselho, sentir dentro do seu coração um desejo e uma força e um fervor, eu vou me ajoelhar. Se ajoelha. Dobra o teu joelho, mas não só o joelho. Dobra o teu espírito. Dobra o teu orgulho. Dobra a grandeza. Aceita que Deus te recebe. Clame por Deus, que Ele não está longe, está do nosso lado. Então Deus prepara todos estes pedidos de oração que apresentaremos, e nesta fé, e para servir a Deus precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque todo aquele que precisa de alguma coisa de Deus é preciso crer que Ele existe, e só clama a Ele aquele que tem certeza que Ele existe. Quem não tem certeza que Deus existe, não ajoelha, não pede, não busca, não clama, podemos até dizer, é uma pessoa vazia. Mas quem tem Deus está fortalecido e cheio de esperança, e tem partida daqui deste lugar, tem uma caminhada, e o seu caminho é antes, durante e até o fim, na esperança da vida eterna. Juntos todos vamos pedir a palavra também. Juntos oremos a Deus. Amém. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nosso eterno Deus, Pai de todo amor e misericórdia eterna, diante de Ti nos ajoelhamos, Senhor, pedindo perdão pelos erros e pelas nossas faltas. Se Tu observares a iniquidade e o erro do homem, ninguém se salva, mas contigo está o perdão. Perdoa-nos e recebe a nossa humilde oração diante de Ti, pois a fazemos no nome daquele que Tu enviou na face desta terra para nos fazer conhecidos na Tua presença. E Ele mesmo nos apresenta diante de Ti e pede para que oremos a Ti no nome dEle, que a nossa oração e o nosso clamor chegaria na Tua santa e bendita presença. Neste momento estamos ajoelhados, rogando que Tu nos abençoe neste santo culto, pois aqui estamos neste grande salão com pouquíssimas pessoas, mas, Senhor, pelo mundo, por todo este imenso Brasil, tem um povo ajoelhado, tem um povo que nesta hora clama, outro sentindo a Tua presença, outro manifestando a promessa do Espírito Santo, e outro muito mais feliz, dizendo, chegou a hora do culto. Glória ao Teu santo nome. Então, neste momento tão divino, que esses dias passados não tivemos alguns cultos, a Irmandade lamentou, o povo chorou, o povo pedia água, e da rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo, saiu a água para este povo. Sacia água, sacia neste momento agora a sede desta querida Irmandade, da Tua presença, da Tua glória, da alegria de Te servir, e Te pedimos ainda nesta noite, manda o conselho da Tua palavra, fala a Tua palavra, fala a palavra da vida eterna, aquela que Tu mandou, Senhor, tanto no deserto, que foi o maná que o povo comeu, e bendito é o Teu santo nome. Mas Jesus Cristo disse, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram,
mas quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, esse nunca morrerá. E os seus pais comeram o pão dos poderosos. Senhor, dê a graça de que a tua palavra tenha poder para aquele que ouve, alcance fé, de alcançar milagres e maravilha e as obras da tua mão, Senhor. Rogamos que na tua grande e infinita misericórdia não desampare o teu povo, tanto aqueles que te servem, como aqueles que não te conhecem ainda. Seja o tempo aprazível, seja o tempo da salvação. Permita que todos que ouvirem o conselho da sua palavra não endureçam o seu coração, pois hoje é o dia aceitável, é o dia da salvação. Ajuda todos nós a fazermos veredas na tua presença e andarmos de acordo com a tua santa vontade. Ensina-nos os caminhos da vida, pois o caminho eterno é teu. Tu podes, Senhor, endireitar os nossos caminhos e criar em nós um caminho reto para te agradar. Ensina-nos o caminho da luz, dá-nos a graça de andarmos iluminado pela tua santa e bendita palavra. Dá para nós entendimento divino e as nossas obras que não são boas, leva para longe de nós. E aquilo que falta para nós acrescenta, e o que impede a tua presença, manda embora em nome de Jesus Cristo. O homem é sujeito à fraqueza e aos erros, mas contigo está a perfeição e a misericórdia. Te pedimos nesta oração, abençoa a irmandade que está internada nos hospitais, os doentes em suas casas, os doentes lá em Barretos, em outras casas também, que estão de tratamento de saúde em situações bastante delicadas. Alguns já estão se despedindo, alguns já não vê mais esperança, mas tu és a nossa esperança, tu és a vida e a misericórdia. Querendo tu, ninguém impedirá o teu operar. Abençoa todos os que estão sendo assim suspeito desta enfermidade. Permita que no exame que vão fazer em algum teste dê negativo. Bendito é o teu santo nome. Dê exame negativo para muitos que estão apreensivos, chorando, pedindo mais algum dia de vida e alguma libertação. Tu és a libertação de todos nós. Assim te pedimos, abençoa as autoridades desta nação brasileira, o nosso governo, os seus ministros, o governador do estado, o prefeito de cidade, as autoridades civis, militares, todo aquele, Senhor, que estão no poder, não há potestade que tu tenha colocado, que não seja pela tua vontade. E dá-nos a graça de considerarmos os nossos governos, seja ele do nosso parecer ou não, o dever é orar e pedir para que a nação seja abençoada. E esses homens encontrem o caminho da paz e da prosperidade e faça desse nosso amado Brasil um Egito nos dias de José. Aumenta a produção, dê comida à vontade, prepara a chuva e faz, Senhor, a benção aparecer, tanto no campo, como na cidade, no comércio, na indústria e na pequena empresa, sejam todos abençoados. Assim te pedimos, ajuda e manda para nós nesta noite o conselho da tua palavra. Fala a tua palavra, ó fonte da sabedoria e da misericórdia eterna. Fala conosco nesta noite e nós te glorificaremos. É uma multidão que pede, é um grande povo que clama, todos esperam pela tua mão. Bendito seja o teu santo nome. Quando Cristo estava no mundo, ele ficou com pena da multidão e disse: tenho pena de despedir esta multidão. Sem o alimento, já estão conosco há uns dias e ainda não têm se alimentado.
Mas alguém disse, aonde vamos achar pão para tanta gente? Aonde vamos achar recurso para tanto também? Mas o Senhor disse, o que é que vocês têm? Tem um pouquinho? Alguém disse, tem aqui algum peixe e tem aqui algum pão. Então manda o povo se assentar. Repartiu e deu, todos comeram. Sobrou, Senhor, 12 cestos. Glória ao teu nome. Sobrou ainda 12 cestos. Hoje, aqui, aquele dia, tinha de 4 a 5 mil ou 7 mil pessoas. Bendito é o teu santo nome. E aqui hoje a multidão é grande. Quantas pessoas estão conectadas? Quantos estão ouvindo pelo celular e por outro aparelho? A multidão é grande. Tem um pouco daquele 12 cestos, Senhor. Pega esses 12 cestos que sobrou naquele dia, reparte hoje para a multidão. Não só aqui no Brasil, mas por toda a face da terra. Multiplica o pão. Permita que todo chegue aos seus destinos saciado e com a palavra no seu coração. Assim te pedimos, abençoa os irmãos músicos que aqui vieram, as irmãs também, a organista, o regional e os irmãos que trabalham também, para que tenhamos este trabalho numa perfeita ordem e em boa condição também de todos tirarem proveito. Por Cristo Jesus te pedimos, no santo nome dele agradecemos, pois só ele é bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amado, bendito Senhor. Deus seja louvado. Amém. Bondoso é o Senhor. Queridos irmãos, vamos passar uma pequena notícia para a nossa querida Irmandade. Aqui, Deus preparou, alguns dias atrás, estando um grupo de servos de Deus reunidos, chegamos à conclusão de que esses cultos no sistema online devia ser realizado. De pronto, achamos que podia ser realizado todos os dias, dada a grande necessidade que a Irmandade tinha em ouvir os cultos, porque parou de um momento para o outro todo o funcionamento das nossas igrejas. Então, ficamos muito penalizados junto com a Irmandade. E nos veio avante, em reunião, de fazer culto quase todos os dias. Mas agora vem vindo também uma luz que nos parece boa a explicar para a Irmandade, de termos um pouco menos culto. Não vamos ter culto todos os dias da semana. Vamos ter culto, o próximo culto será no sábado, às 20 horas. E no próximo domingo, às 10 horas da manhã, como foi domingo passado, e que ficamos surpresos do grande número de povo que ouviu o culto e também aproveitou daquela benção. Então, no domingo, às 10 horas, e no domingo ainda, às 18h30. Então, fica 2 cultos no domingo, um no sábado. Então, vamos ter culto de quarta, não amanhã. Na outra quarta-feira, vamos ter culto às 20 horas. Depois, no sábado, às 20 horas. E depois, no domingo, às 10 horas. E depois, no domingo, também, às 18h30. Vamos ter 4 cultos por semana. E estamos orando a Deus, que Deus há de nos ajudar e guiar também sobre ter culto para algumas nações aqui da América Latina, em espanhol, para essa nossa Irmandade,
que está aqui por esses países, Bolívia e outras nações aqui por perto, e que Deus se serve de irmãos que dominam bem a língua espanhola e poderão atender esses cultos com luz e misericórdia de Deus e levarmos também um conforto para essa nossa irmandade. Então, eu creio que Deus está suprindo a necessidade do seu povo. E isto, irmãos, está sendo um testemunho muito grande por todo lado. E Deus tem ajudado grandemente a ordem deste santo povo de Deus. É de se louvar a nossa irmandade por ter atendido às exigências das leis e também as publicações que os governos fizeram. Nós temos que agradecer a Deus e orar pela irmandade que é tão obediente e é tão fiel. A arma do crente sempre foi a oração. E vamos militar nesta parte, orando, pedindo, buscando, crendo. É por aí que venceremos. Nas perseguições do passado que houve, os cristãos desapareceram das províncias, desapareceram da cidade, não eram vistos, mas eram encontrados nas cavernas, em lugares desertos, sumidos, escondidos, todos orando e pedindo misericórdia. Mesmo Cristo, quando ele foi preso, e que Pilatos disse alguma coisa a ele, disse: cadê os seus discípulos? Você não é rei dos judeus? Cadê os teus? Ele diz: meus não estão aqui. Eles estão por aí nas cavernas, nas casas, estão escondidos, e orando e pedindo. Eles não questionam, eles não têm enfrentamento, eles não vão à violência, eles vão na oração. E a nossa parte é essa também. Louvado seja Deus. Tem mais algum aviso, meu Salvador? Os irmãos, é isto só. Então agora vamos aguardar que por um dos servos de Deus o Senhor nos envie o conselho da sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor. Salvador, Deus te dá a palavra. Senhor, traz avante para lermos juntos a palavra, as cartas que o apóstolo Paulo escreve aos romanos. É uma parte da palavra bastante conhecida. Aos Romanos, no capítulo 8, vamos ler, eu vou iniciar a leitura, no verso 31, o Cântico de Vitória. O apóstolo escrevendo aos irmãos que serviam a Deus em Roma, dada a situação que eles viviam, em situações difíceis, o Senhor lhe deu esta carta para os irmãos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós,
ele também nos dará com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Percebem, irmão e irmãs, que a palavra que o Senhor, o argumento, a escrita do apóstolo, é uma escrita de força, de poder, de ânimo, impulsando o cristão para não se desanimar. Porque nos dias que a igreja vivia, aqueles dias em Roma, tinha muitas perseguições, muitas prisões, morte, pessoas jogadas às feras, queimados, decepados, pessoas que sofreram barbaridades. Mas, então havia quem morria, havia quem era morto. Mas chega-se à conclusão, mas que vale então ter fé neste Cristo, que ele ressuscitou e é filho de Deus, e de repente ele me deixa morrer? Que Cristo é esse? Que poder é esse? Ele ressuscitou, eu criei nele, estou servindo, agora por causa do nome dele, a espada me decepa, queimaram minha família. Mas Paulo escrevia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, essa morte, aí é que vem a coisa. Essa morte que eles estão propondo, acabando com a nossa vida, não é morte. É partida desta vida para a vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. O cristão que tem amor pelas coisas terrenas, ou o homem que tem amor na vida terrena e nos bens que tem, isto é incabível na sua mente. Mas quem ama a vida eterna, dizia, ele mesmo escreveu, Paulo mesmo escreveu dizendo, enquanto eu estou com vocês, eu estou ausente do Senhor. Mas o dia que eu deixar esse corpo, estarei junto com o Senhor. Outra hora ele fala aos filipenses, eu estou numa dúvida. Eu não sei se é melhor ficar com vocês ou se é melhor ir com Deus. E em ambas partes eu estou em dúvida. Ficar aqui é bom, mas ir com o Senhor também é bom. Quer dizer, a vida terrena passou a ser de pouco valor. De pouco valor para aquele que tem fé na outra vida. Que esta vida é pequena e passageira, mas a outra é eterna e tem glória. Então, irmão, a situação era essa. Paulo chegou aos irmãos e disse,
Que diremos, pois, a estas coisas? Vocês estão vendo aí? Estão matando, estão chicoteando, estão prendendo, estão tirando. Tirou os bens de um, tirou os bens de outro, os filhos daquele, acabou com aquela família. Que diremos, pois, a estas coisas? O que vamos dizer? Qual é a resposta que se dá para todas essas atrocidades que estão fazendo contra nós? O que vamos dizer? Isto aqui, Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é simples, Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele está do nosso lado, acabou. O problema é se Ele não estiver do nosso lado, mas Ele estando do nosso lado, nós vamos para a sepultura, mas nela não ficaremos. Morre, mas alcança a vida. Então, irmão, as coisas são assim. A benção de Deus, ou a vinda de Cristo, entendamos isto. Cristo veio ao mundo e trouxe muitos milagres e muitas maravilhas com ele. Mas o plano de Deus não era milagre em Cristo. O plano de Deus era dar o Cristo. Dar o Cristo para o povo. Pois ele deu o seu corpo, ele deu a sua vida, ele deu o seu sangue. E o que ele ensinou, saiu de dentro dele. Não saiu de fora dele, saiu de dentro dele. Para onde foi? Para dentro do homem. A riqueza de Cristo não é o paletó, a conta bancária, os imóveis, as rendas. Isso não é riqueza. Isso é riqueza aqui nesse mundo. Daqui a pouco tem, ou melhor, um pouco tem, daqui a pouco não tem. Hoje é, amanhã não é. Bendito o nome santo do Senhor. As riquezas de Deus é dentro do homem. Bendito o nome santo do Senhor. Ele colocou a riqueza dele dentro de nós. Quem ama a Deus, fala. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. Não falou de coisa, ele ensinou o quê? O amor. O amor. Ouça Israel, há um só Deus. Ame ao Deus, Senhor Criador dos céus e da terra. Então, ensinou o povo o amor e colocou a riqueza de Cristo, ele colocou dentro do coração das pessoas, não foi na conta bancária, não foi nos imóveis, não foi nos diplomas, não foi na suntuosidade e nas regalias da vida. Isso tudo é para a carne. Quem tem regalia para a carne e riqueza é o maligno. Não se espantem. Quem tem dinheiro para dar é o maligno. E ele apareceu para o Senhor e disse, se você prostrado me adorar, toda esta riqueza e glória te dou. Porque ele falou, a mim me foi dado e eu dou a quem quero. Quem quer coisa fácil é com ele. E Cristo foi proposto para o Cristo. Você quer essas riquezas? Não. Eu prefiro o sofrimento. Eu prefiro a glória. Eu prefiro o sofrimento junto com meus pequenininhos. Prefiro ir para a morte. Prefiro ir para a cruz. Bendito o nome santo do Senhor. Rejeitou aquilo que está no mundo e aquilo que o mundo propôs, mas ficou com a riqueza de Deus, pelo que a palavra de Deus fala em um determinado ponto, diz, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O soberbo, o maligno que insurgiu contra ele lá no céu, quando foi mandado junto com seus anjos caídos, jogado para
as trevas exteriores, irmão, foi jogado fora. O maligno é aquele que, o soberbo, que se levantou contra Deus. Esse, Deus o resistiu e pôs fora. Mas deu graça aos humildes. Qual é o humilde que lhe deu graça? Jesus Cristo. Fala lá aos Filipenses, quando ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se na condição de homem e de servo, e foi levado à morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todos os nomes. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, o humilde que aceita a vontade de Deus é galardoado, é premiado. E outra coisa que observem bem, a glória de Cristo não foi aqui na terra. Aqui ele chorou, aqui não teve onde dormir, aqui ele chegou a dizer, as aves têm ninho, a raposa tem covis, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Um dia, numa caminhada, passava por perto de um acampamento de samaritano, mandou alguém pedir, tem pousada para ficarmos aqui junto, agrupado com vocês, por causa de algum assalto e alguma coisa que podia acontecer com um pequeno grupo, vamos ficar juntos para nos proteger. Aqui nós não queremos você, toque embora. Os samaritanos o rejeitaram, não tinha onde ficar. Um irmão, desde o dia do seu nascimento, a morte o perseguiu. Desde a hora que nasceu, mas terminou o seu dia ainda morto pela mão de pecadores, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. Não tem nome no céu e não tem nome na terra, como e forte como o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, Paulo dizia, reforçando a fé no coração desses irmãos, dizendo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O amor dele, disse Paulo para os irmãos, é tão grande, o amor de Deus é tão grande por nós, que vocês não perceberam. Ele mandou o filho dele para morrer por nós, agora ele vai largar nós? Não vai. Olha, o argumento, olha o ensinamento dentro da palavra. Ele deu o seu próprio filho por amor de todos nós. E o filho não clamou para ficar livre? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas não poupou, foi a morte, e morte de cruz. Indo à morte, temia a morte, porque da morte ninguém tinha saído ainda. Na humanidade inteira, desde o primeiro homem até o Cristo, ninguém tinha saído da morte. Todos tinham ido na morte e na morte tinham ficado. O único que saiu da morte para nunca mais morrer foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a primícia dos da ressurreição. Então, queridos irmãos, ressuscitou. E Paulo dizia isto, Deus viu o filho dele pedindo por ele, para que livrasse, ele não libertou, por causa do amor de nós. Agora, nós estamos aqui chamados na graça, batizados, com dom, com milagre, com maravilha, com iluminação. Ele vai entregar nós? Não. Ele não poupou no seu próprio filho, entregou também por amor de todos nós. E disse Paulo, e ele vai dar com ele todas as coisas para nós. Todas as coisas. Fiquem tranquilos, irmãos de Roma. Vocês estão atribulados. Fica sabendo que ele não poupou o filho e vai dar todas as coisas dele, vai dar para nós. Nós vamos ser herdeiros junto com ele.
Nós vamos ser herdeiros junto com ele. E outra coisa, dizia Paulo, quem que condena você? Alguém te condena? Pode te condenar, te levar na cadeia, prisão, levar para os leões, você morre. Mas essa condenação não é condenação. Essa condenação não é condenação, é passo para a glória. Você entra como mártir, você vai em posição privilegiada de sofredor diante de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então, o assunto que tinha, este servo de Deus, Paulo, tinha argumento para demolir. Virava tudo. E disse, quem condenará? Ninguém te condena, pode te mandar para a prisão, está condenado, vai à forca, morre. Mas a condenação não é essa. Tem uma outra condenação que é a morte eterna. Quando você ressuscitar, dizia Paulo, o Cristo está lá para te defender. Glória ao nome santo do Senhor. Então, ninguém separa do amor de Cristo e todas as coisas que nós passamos. Seja ela a tribulação, a dificuldade, o aperto, a angústia, o perigo, a nudez, a fome, a espada. Ele citou uma quantidade de itens forte. Nenhum desse é capaz. Nenhum desse tem força de tirar o cristão. E depois ele dizia ainda, porque nós, estando nesta vida, nós somos entregues à morte todo dia. Todos os dias morremos. Todos os dias saímos como ovelha para o matadouro. Falava para os cristãos de Roma, você pode sair de casa cedo e não voltar mais. É uma ovelha, te acharam, você é cristão, você não pode mentir. Se pegar uma criança e dizer teu pai é crente, tem que dizer que é. Onde você mora, você não pode mostrar outra casa, tem que mostrar a casa do pai e da mãe. Bendito o nome santo do Senhor. E dizia, nada, nós somos reputados como ovelha, muda para o matadouro. A ovelha não se defende, a ovelha aceita. A ovelha, quando é perseguida, ela corre e o seu fôlego e a sua carreira não é tão longe. Aí ela para, aí a fera vem em cima. Ela é dócil, ela é indefesa. A ovelha é indefesa. E o Senhor nos comparou como ovelha. Bendito o nome santo do Senhor. Indefesa. E diz ainda, irmão, todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. De tudo isso, nós vamos ser mais do que vencedores. Pode, mais do que vencedor, é até aquele que vence uma batalha ou vence uma disputa por margem mínima. Meio ponto, centímetros. Paulo dizia, sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedor. Quer dizer, não tem concorrente. Glória ao nome santo do Senhor. Não há concorrente para o cristão que tem Deus no seu coração. Então dizia isso, ainda buscava, irmão, mais assunto. Estou certo, o que o Senhor já deu de falar aos irmãos. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, alguma proposta para ganhar uma vida, enricar fortunas, não seja convencido. Ninguém te convença. Ninguém nos convence. É para ganhar a vida, nada paga aquela outra vida que é eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Então dizia, nem a vida, nem os anjos, que Paulo também escreve, também aos Gálatas, dizendo, e se vir algum anjo vos anunciar outro evangelho que não se conforma com esse que vos ensinei, seja anátema,
ou se vir algum de nós, ou eu mesmo, anunciar outro evangelho que não se conforma com esse, não recebais, porque o certo já foi passado. Glória ao nome santo do Senhor, irmão. Então, nós estamos aqui diante desta palavra, que tem outros exemplos tão santos aqui, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada separa, nada separa. As tribulações, as dificuldades e as angústias nos unem ao Senhor. Na hora dos apertos, é a hora de buscar. Nas horas de grande dificuldade, é hora de se apegar a Deus. Quem é que precisa de médico, Gerson? É o doente. Está em prova, você está doente. Você está atribulado. Vai em quem pode te ajudar. Glória ao nome santo do Senhor. É a palavra que Deus manda. Outra coisa, queridos irmãos. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, é isto aqui. A corrida desses dias, por causa desta enfermidade que aí está, esse vírus, é um perigo de morte. É isso, irmão? É um perigo de morte. Agora, os irmãos imaginem. Os médicos, os cientistas, os grandes homens e os inteligentes estão buscando um jeito de desenvolver uma vacina. O dia que desenvolver uma vacina, adeus coronavírus. Como foi embora a paralisia, como foi embora tantos outros males. Quer dizer, a hora que chegar a vacina, acabou. E os irmãos sabem que Deus tem uma vacina, é que a gente às vezes não lembra tanto. Mas Deus tem uma vacina para a morte. É mais valorizada, de maior importância do que combater um vírus para um mal-estar no corpo. É uma vacina que liberta a humanidade da morte. E esta vacina chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem Cristo não morre, dorme. Observem o que Deus dá. Toda vacina é o vírus da própria doença, tirado daquela moléstia, tira lá da própria doença, o vírus dela, desenvolve pelos laboratórios, pelas técnicas que tem, e depois injeta no homem. Injeta no homem aquele vírus que é da própria doença, que é da própria peste, injetado num corpo humano com vida. E o corpo com vida, ele se movimenta no sangue, torna de um jeito que dali um tempo, aquele corpo que era sensível a pegar uma doença, foi injetado nele alguma coisa já para se proteger daquele mal. O que ocorre? Ocorre que desenvolveu nele uma resistência e que quando chegar a doença, não pega mais. Não é isto? Vamos lá. Cristo fez assim. Afundou na morte. Pegou o vírus da morte, o aguilhão da morte do inferno. Arrancou. Subiu ao terceiro dia. E disse para o povo, quem crê em mim não morre. A chave da morte e do inferno está na minha mão. Estava na mão do diabo, mas agora está na minha mão. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Creia. Apareceu para João na ilha de Pátmos. E ele estava deitado, desanimado, tocou nas suas costas e disse, João, levanta. Quem é? Sou eu.
Jesus. Eu que fui morto, você viu eu morrer. Agora estou vivo para todo sempre, João. João, eu estou do teu lado. Você não precisa temer mais nada, que aquele que morreu já ressuscitou. E eu também te ressuscito, se for preciso. É o poder da palavra. Cristo é vida eterna, povo. Irmandade, Cristo é salvação. Quem busca Cristo para dinheiro e para as coisas desta vida, leia lá. 15 de 1 Coríntios, verso 19. Se buscarmos a Cristo só pelas coisas desta vida, somos mais miseráveis dos homens. Saia da miséria e venha para a riqueza da graça. Recebamos por esta palavra o poder de crer para ter vida eterna junto com Cristo e com todos aqueles que amam a sua palavra. Deus que seja louvado. Amém. Tem mais algum assunto sobre isso? Irmãos, então, com uma oração, vamos agradecer a Deus. Amém. Irmão Salvador. Glória nas alturas do céu. Glória. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eterno Deus e Pai Celestial, perante cuja face nos ajoelhamos nesta hora, para elevarmos a Ti os nossos agradecimentos pela gloriosa obra que fizeste em nossa vida, dando-nos de conhecer-te a Ti, único Deus Todo-Poderoso, e a Jesus, o Teu Filho, que enviaste para nos dar graça de Te conhecer e podemos um dia vencer este mundo e dormirmos na esperança da vida eterna. Estamos agora perante a Tua face, Senhor, elevando a Ti a nossa humilde oração, mas é para agradecer-te por tão grande bem que nos tens feito, fazendo-nos Te conhecer e sermos participantes de tão grande salvação, e pelo amor que manifestaste em Jesus Cristo, Teu Filho, nos deste de podermos participar desta multidão que agora luta para vencer o mundo. Graças damos a Ti por mais um dia que vivemos, por havermos atravessado as horas deste dia e chegado agora à noite, nos preparaste de estarmos reunidos para ouvirmos a Tua voz. Graças damos por este santo culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus, pelo hino que nós cantamos de adoração ao Teu nome. Te agradecemos pela oração que foi elevada ao trono da Tua graça, e certamente esta oração chegando perante Ti, preparaste então a resposta dela, e ainda hoje mesmo nos respondeste a nossa oração. E agora estamos aqui diante de Ti, Senhor, sendo gratos a Ti por tudo quanto nos falaste nesta noite, fazendo-nos considerar quão grande bem e que grande amor manifestaste em Jesus, o Teu Filho. Pai Santo, finalizando aquilo que nos deste de ouvir, disseste para nós que agora que por ela podemos ver a dificuldade que a humanidade encontra e todos os cientistas lutam para criar uma vacina contra o mal que está na terra, mas também queremos te agradecer que o Teu Filho nos vacinou
contra o poder do pecado e da morte. E agora o teu povo, Senhor, que vive no mundo de pecado, mas o pecado não tem mais poder sobre o teu povo, porque o teu Filho já venceu por nós e levou sobre si os nossos pecados, cravou na cruz a nossa condenação. Glória ao teu grande nome, Senhor, que agora nós estamos aqui, olhamos para o pecado, olhamos para o mundo que vive no pecado, mas ele não nos pega. Bendito seja o Senhor. Graças damos a ti por esta maravilhosa palavra que enviaste e nos trouxe consolação e nos deu agora de podermos compreender quem pode ser contra um dos teus escolhidos, quem os condenará, pois o Senhor Jesus foi condenado por nós. Quem poderá contra o teu povo, Senhor? Graças te damos por tudo que nos deste. Guarda-nos nos dias que nos restam nesta terra. Em nome de Jesus te damos graças por tudo. Bendito contigo eternamente. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Outro hino. 5:5. 5:5. Número 55.
Que paz sublime. Louvado seja Deus. Que a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, a sua palavra e a fé permaneça em nosso coração. Amém. Hino da despedida, 97.